Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Hoje vou trazer um pensamento para vocês de exemplo a se seguir. Mas antes de falar deste homem, o nosso personagem principal, eu quero destacar quem foi o pai dele. O pai de Ezequias, Acás. Acás, em primeiro lugar, iniciou o seu reinado com 20 anos e fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Não só isso, ele abandonou ao Senhor e levou também altares de adoração e deuses pagãos ao povo de Israel. E o Senhor ficou muito irado com isso. E não para por aí. Acás conhecia o Senhor, porém decidiu andar em contramão à sua vontade. E isso trouxe a ele consequências drásticas e enormes. As primeiras consequências foi quando Deus levanta o povo sírio, a Síria, para lutar contra o povo de Israel. Eles derrotam e as principais perdas de Acás foram a perda irreparável de um de seus filhos, um dos seus chefes e um de seus ministros, e também a consequência da prisão e escravidão de alguns dos povos. E Deus até tenta ajudá-lo enviando o profeta Obed para pedir àquele povo que se arrependa e devolva, os prisioneiros. Mas Acás continua irrepreensível, com a cerviz dura, e agora não busca auxílio do Senhor, ele busca auxílio com os inimigos, os assírios. Ele pede auxílio, porém o coração dos assírios está duro para Acás e os assírios fazem mal a Acás muito mais do que ele já tinha sofrido. Isso é uma consequência enorme por não buscar ao Senhor. Ele teve a primeira oportunidade de buscar o Senhor em dificuldade, mas preferiu recorrer ao inimigo para pedir ajuda. Isso não lhe ajudou. Ele poderia ter se arrependido aqui, porém ele continuou. E também Acás levou este juízo e ira para o povo, condenando o povo juntamente com ele. O povo sofreu pelas consequências do seu rei, do rei Acás. E agora Deus permite uma dificuldade ainda maior por causa das ações de Acás, que está descrito em 2 Coríntios, capítulo 28, versículo 19. Novamente eu afirmo que a Assíria não ajudou Acás em sua dificuldade, só piorou a situação dele. E mesmo em dificuldade, agora é o fim, é a gota d'água. Mesmo em dificuldade, ele não buscou o Senhor, pelo contrário, ele procurou adorar mais ainda os seus deuses, levantou cultos de adoração, fechou as portas do templo, destruiu os objetos sagrados do templo, levantou postes de adoração aos seus deuses dentro do templo, e em cada lugar que havia sombra, esquina, Acás pôs um monumento de adoração a Baal e a outros deuses pagãos, a qual Deus lhes advertiu que não adorassem, porque trariam desgraça para ele e para o meio do seu povo. E Acás, não contente com isso, busca ainda mais esse auxílio e diz consigo mesmo: buscarei aos meus deuses, pois eles me ajudarão. Mas nós sabemos que deuses feitos por mão de homem, que imagem e escultura, não tem poder para nos livrar no dia mau. Há um único e verdadeiro Deus que nos sustenta e que é doador da vida e que retém e detém todo o poder. É o Senhor Deus forte e poderoso, Adonai, Jeová Rafá, Elohim, é o Shalom, Deus da nossa paz, Ele é a nossa bandeira. Então, essa é uma pequena descrição da vida de Acás, um rei que com 20 anos começou o seu reinado, mas começou fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, e a ira do Senhor veio sobre ele e o seu povo. O povo pagou consequências seríssimas por causa de Acás.
que eu e você não sejamos um acaso, que em dificuldade recorremos a quem realmente pode nos ajudar, que é o Senhor Todo-Poderoso, Adonai, o Criador do universo que detém e retém a vida em suas mãos. Essa mensagem ela está descrita lá em 2 Crônicas. Ainda faltam alguns relatos, porque em Reis vai explicar de maneira mais detalhada, mas eu peguei Crônicas para a gente poder ter um resumo mais rápido. Em 2 Crônicas, capítulo 28, do versículo 1 em diante, né? E o texto que me chamou a atenção e destacado aqui para finalizar o vídeo é 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 19. E Acaz, por suas ações, leva o povo ao castigo de Deus. Amém? Então, Deus abençoe. E logo em seguida a gente vai entrar com o processo aqui de biografia e exemplo a se seguir do seu filho, Ezequias, que fez totalmente diferente de seu pai.